Seja bem-vindo ao canal do Centro Espírita André Luiz de Uibaí. Então, a proposta do tema de hoje é justamente para fazermos uma diferenciação entre espiritismo e espiritualismo. Para vocês, a maioria parece a mesma coisa. Então, espiritismo e espiritualismo. A palavra espiritismo é menor e a palavra espiritualismo é maior. Mas não é somente na palavra que se diferenciam, é também no alcance, tá? Na amplitude. Mas, para entendermos bem entre espiritismo e espiritualismo, também abordarei o materialismo. Eu acredito que o materialismo seja mais fácil de se entender, já que o materialismo, naturalmente, ele já é ensinado nas escolas, né? Ele já é ensinado nas faculdades, com raras exceções. Então, a doutrina materialista, ela se impõe já por uma questão de educação convencional. Então, dificilmente na escola se vai falar de espiritualidade. O que a gente vai aprender na escola é um conjunto de conhecimentos para nos preparar para a vida, para o mercado de trabalho, para a sobrevivência, mas que não vai nos preparar para a vivência como seres humanos, como espíritos imortais. Aí já não é a função da escola tradicional. Então, se ela nos prepara para o mercado de trabalho, para a sobrevivência como seres humanos, mas apesar de sermos corpo, né, corpo físico, de carne, osso, nervos, nós temos espírito e somos almas imortais. Então é preciso que uma outra instituição ou outras instituições que não sejam as escolas formais tratem do assunto, como no caso o espiritismo e o espiritualismo. Aí sim. Então vamos definir primeiro o que seja materialismo. Então, o materialismo, ele se divide em duas classes. O materialismo prático ou pragmático e o materialismo filosófico. O materialismo pragmático, objetivo e prático, ele é comum à maioria das pessoas. É muito comum. Porque a maioria vive em função da sobrevivência material. Como vou comer? Como vou dormir? Como vou me agasalhar? Como vou me transportar? Ou seja, é basicamente tudo em função da sobrevivência material. Então, a visão espiritual fica fora desse foco. E a grande maioria das pessoas na Terra ainda vive em função do material. Aí os materialistas extravagantes, eles conseguem o básico, o essencial para a sobrevivência, mas não se conformam somente com isso. Aí vão ambicionando os excessos, porque o necessário já não mais satisfaz. E é sempre uma ambição desmedida, porque ela vai crescendo, né? Em sentido ascendente, ela vai se avolumando. Quantos mais tem, mais quer, e chega a um ponto de que alguns percebem que não é o objetivo da vida. Ter, possuir, comprar, acumular, porque lá na frente acontecerá a necessidade do espiritualismo. E aí é onde vem também a necessidade espírita. Aí é onde o homem vai perceber que, apesar de tanto conquistar, de tanto ter, de tanto acumular, está lhe faltando o essencial. Ele não consegue ser feliz. Porque a felicidade, ela não pode ser conquistada somente através de coisas materiais. As coisas materiais contribuem para o nosso bem-estar, para vivermos aqui na Terra como pessoas, seres humanos, chamados de espíritos encarnados,
mas ela não é o suficiente, por exemplo, para nos preencher de paz. Ela não é suficiente para nos preencher de serenidade, de ternura e, resumindo, de amor. Não é. Porque se assim fosse, todos os abastardos materialmente, ou seja, as pessoas ricas, seriam felizes, sem exceção. Todas deveriam andar irradiando de felicidade. Deveriam andar jorrando paz e amor para todo mundo, porque já tem tudo. Então, obviamente, já seriam felizes. Agora é só distribuir amor, paz, e mais do que isso, com o que conseguiram, distribuir oportunidade, ajudar, contribuir para o progresso da sociedade, para o bem-estar da comunidade. A pergunta é: todos fazem? Todos os que chegaram ao máximo da aquisição do materialismo fazem isso? Claro que não. Porque se fizessem, não haveria a chamada extrema concentração de renda, que é justamente os bens, o poder e o dinheiro nas mãos de poucos, em detrimento do sofrimento de muitos. Poderão ser felizes? Nunca. Porque a concentração de bens, de dinheiro, de riquezas na mão de poucos, em detrimento do sofrimento de muitos, significa egoísmo. E nenhum egoísta conseguirá ser feliz. Se passarmos aqui pela Terra e não conseguirmos ser solidários com o nosso semelhante, não conseguiremos ser felizes. Isso é lógico, é lei divina. O bem que a gente faz ao próximo, ele retorna para nós em sentido contrário, né, da direção que nós mandamos, na mesma intensidade. Então, todo o bem que eu faço para os outros, ele retorna para eu. Eu serei beneficiado mais cedo ou mais tarde, mas ele volta. É uma regra da justiça divina. É exata. Fez o bem volta. Mas vocês poderão perguntar, mas por que não volta imediatamente? Por que a gente não recebe esse benefício, né, do bem que fizemos? Porque a lei de Deus não tem pressa. Ela é exata, ela é precisa e ela virá na oportunidade certa. Então, um dia nós receberemos de troca. A gente nem percebe. De repente, está recebendo algo que nós demos a alguém através de outra pessoa. Seja um acolhimento, uma palavra amiga, uma atenção, uma oportunidade que a gente deu a alguma pessoa. Lá na frente, a gente vai precisar disso. Tá? Incrível nós entendermos como as conquistas materiais não são suficientes para trazer a felicidade. Porque também os ricos, poderosos e abastados adoecem. Nisso, a doença é igual para todos, ela visita todos. Então, não é preciso a gente voltar atrás, 2020, 2021, para colocar aí na lista a quantidade de ricos, poderosos, que desencarnaram durante a pandemia. Com tanto dinheiro, tantos recursos, tantos bens, um vírus insignificante chega e leva. E ficou tudo aí. Então, recentemente, a gente assiste isso acontecendo. Né? As pessoas que têm tudo de material, mas que não conseguem ainda o essencial, que é justamente a paz interior. Esse é o materialista pragmático, aquele que pensa em só possuir. E o pior ainda, possuir tirando das costas dos outros. Possuir para ter luxo, poder, né, ostentar às custas da miséria alheia, o que é mais comprometedor ainda. Mas não consegue ser feliz. Esse é o pragmático. Agora eu vou falar do filosófico, materialista filosófico. O filosófico, ele é mais evoluído um pouquinho do que o pragmático. Por quê?
Porque o materialista filosófico, ele pode ser até caridoso. Pode. Tem materialista filosófico que ele é caridoso. Ele pensa assim, poxa, eu quero ser rico, mas também não concordo com a miséria do próximo. Ele luta por uma sociedade melhor, ele pensa no bem-estar dos outros, só que ele esbarra na falta de uma inteligência, que é a inteligência espiritual. Porque o materialista filosófico, ele não admite a existência espiritual e nem a existência de Deus. Então ele pensa no aqui e agora. Para ele, a vida é somente matéria. Mesmo que ele não seja apegado a coisas materiais, mesmo que ele consiga ser caridoso para os outros, para ele mesmo não consegue. Porque achando que a vida é somente essa vida material, que morreu, acabou, ele pode se comprometer eticamente, moralmente, com muitos pensamentos e ações. Quando ele acha que a vida é uma só, que morreu, acabou, que não existe Deus, ele vai se submeter a determinadas atitudes, pensamentos e comportamentos que o farão se comprometer diante das leis de Deus e também das leis dos homens. Exemplo, o médico que fuma. Ele é médico. Ninguém melhor do que um médico para saber o prejuízo que o fumo provoca no ser humano. Prejuízo para todo o sistema, começando aí pelos pulmões, garganta e depois vai o resto. Então, logicamente, nenhum médico deveria fazer uso disso. Mas é fato isso? Não é. Porque muitos são viciados. Muitos são dependentes químicos. Porque não conseguem entender o sentido da vida, apesar de conhecer o corpo humano e saber as consequências do uso de cada coisa. Tem uma pesquisa recente que ela é um pouco triste, que mostra que o índice de suicídio entre os médicos é grande. Das categorias de profissionais liberais, os médicos estão nos que mais cometem suicídio por falta de espiritualidade. Justamente por causa deste materialismo filosófico. Ele conhece o corpo humano por inteiro, sabe as consequências de tudo, mas aí ele cai num vazio existencial e ele vai usar droga como todos os doentes e dependentes, que inclusive pode ser até paciente dele, fazem. Faltando o quê? Faltando justamente a inteligência espiritual. A inteligência também emocional para perceber que a vida tem um sentido e que a preservação da vida e do corpo é mais importante do que tudo aqui na Terra. Esses precisam entender que além da matéria corpórea, né, que eles estudam na fisiologia, existe a alma, existe o espírito. E aí o materialismo filosófico retira essa ideia, deixa o indivíduo sem teto, sem a visão de Deus, sem a visão da vida futura, sem a visão da vida espiritual. Aí ele comete besteira, comete suicídio lento. Tem médicos que praticamente estragaram sua carreira quase toda praticando atos criminosos no atendimento, né, a seus pacientes. Por quê? Porque se deixam levar, uns pela ambição, outros pelo prazer, outros pelo desequilíbrio emocional, terminam cometendo crimes que alguns vão parar na cadeia. Sacrifica todo o compromisso que agendou, toda a sua função como médico. Precisava isso? Para quem tem o conhecimento de tudo, sabe das consequências de tudo? Mas faltou o que aí? Literalmente, o povo diz, faltou Deus. Mas isso é exato. Quando falta Deus, é porque está faltando sentimento, amorosidade, afetividade, paz espiritual. Está faltando o que aí? Certeza da existência da vida espiritual. Está faltando a certeza da existência de Deus. Aí o indivíduo perde as estribeiras e coloca a sua inteligência por o caminho errado e se compromete. Aí perde a encarnação inteira nesse sentido. Isso eu estou falando de médicos, tá? Mas eu posso falar também de juristas,
Quantos juízes e advogados que são conhecedores das leis, do Código Penal, da Constituição, de tudo, e são excelentes para aplicar a lei para os outros. Mas quando é para eles, eles dão um jeitinho de modificar tudo, de corromper. Tá? Quantos não se vendem? Né? Quantos não aceitam propina, suborno? Quantos não vendem sentença prejudicando as pessoas? Quantos não vão defender causas absurdas, tentar transformar mocinho em bandido e bandido em mocinho para poder ganhar a causa e com isso ganhar dinheiro? Então isso é o que? Falta de ética. Mas mesmo que não seja uma ética profissional, mas é uma ética cristã. Porque aí vem as diferenças, né? Porque a ética humana, ela é de conveniência. Porque o mesmo juiz que aplica a lei para punir uma pessoa que não é do ambiente dele, da família dele, do agrado dele, ou que não recebeu dinheiro para fazer isso, né? Mas ele sabe aplicar a mesma lei para prejudicar e acabar a vida de outra pessoa. Então isso é falta de ética. Mesmo que ele tenha feito dentro das leis humanas, mas ele faltou com a ética cristã, com a ética divina. Falta o que numa criatura dessa? Espiritualidade. A mente é formada pelo materialismo filosófico. Porque esse materialismo filosófico ele foi implantado dentro das universidades, que agora está melhorando um pouquinho. Eu não estou lá, mas converso com muitas pessoas e ouço palestras de vários médicos, profissionais de diversas áreas na visão espírita que estão lá no meio universitário e falam. Esse materialismo filosófico ele é disseminado nas faculdades como se fosse uma certeza absoluta. Então, a ideia do ateísmo, a ideia que religião só serve para cegar o povo, a ideia de que espírito não existe, isso é criação da mente, ainda está implantado na mente de muitos professores de universidade. E daí falta nesse povo espiritualidade. É justamente o que está faltando, que é esse materialismo que está emperrando o progresso moral da sociedade. E aí, repetindo mais uma vez, o principal objetivo do espírito aqui na Terra, qual é? Não é curar corpo, não é correr atrás de doente. O principal objetivo do espiritismo aqui na Terra é destruir o materialismo. É esse mal que está impregnado na alma da sociedade, da humanidade, que traz todas as misérias e decepções que a gente assiste, de corrupção, de desmando, tudo que vocês pensarem de ruim tem o materialismo como base na alma humana. Porque a partir do momento em que o homem se convence de que existe Deus, mas é convencer, não é só ter fé, a partir do momento de que ele tem certeza que essa vida é uma passagem, ele tem certeza que é um espírito imortal e que todas as suas ações terão consequências morais, ele vai pensar duas vezes. Ele vai agir da seguinte forma: diante dos olhos da sociedade ou da família, ele vai agir da mesma forma na intimidade. Porque quem vai observá-lo a partir daí não são as câmeras de vigilância que se instalam por aí pegando todo mundo no flagra. Não são as câmeras de celulares que estão pegando muita gente em seus crimes ocultos, mas é a própria consciência. Porque sem câmera externa, sem câmera de celular, eu só vou fazer aquilo que a minha consciência deixar. Mesmo estando sozinho, longe de polícia, de justiça, das câmeras, eu só vou fazer o que a minha consciência permite. E aí a minha consciência está me falando o tempo todo, mas eu só vou obedecer se eu tiver ética cristã. Se eu discernir pelo certo. Primeiro eu coloco a seguinte questão: se o outro fizesse isso comigo, eu gostaria? Se a mesma coisa fosse feita contra mim, como eu me comportaria? E por que eu vou fazer isso com o outro? Primeira regra: faça com o teu próximo o que gostaria que ele te fizesse. É uma regra da ética cristã. Então, o homem espiritualizado,
ele vai desenvolver essa ética, naturalmente, é obrigado. Porque depois que a gente conhece, por exemplo, a doutrina espírita, se a gente não mudar nada, a gente está se comprometendo. Foi o que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, se com o conhecimento da verdade a gente não se liberta do egoísmo e do orgulho, a gente se aprisiona cada vez mais. E a responsabilidade dos atos vão aumentando. Por quê? No tribunal da nossa consciência, a gente vai dizer: eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento. Então, por isso que Jesus diz: conhecimento da verdade implica em libertação, mas através do uso do livre-arbítrio para o bem, tá? Então, aí, fechando, as misérias humanas, sociais, familiares, os problemas de ordem geral que nos trazem sofrimentos, têm a ideia do materialismo como base central, que nos faz sofrer. Porque mesmo que a gente queira ser bom, mas aí a gente para e pensa: mas por que eu vou ser bom? Se as pessoas andam de forma contrária, né, à linha do bem. Se eu estou fazendo bem diante de poucas pessoas, a maioria não quer fazer. Se eu procuro fazer a minha parte, os outros não fazem a deles. Quando se tem a ideia espiritualista, que é a mesma espírita, a gente pensa o seguinte: eu fazendo a minha parte, eu cumpri com o meu dever. O problema agora é dos outros, mas nós temos que fazer a nossa, mesmo que os outros não façam. Porque estaremos justificados conosco, com a nossa consciência e com Deus. É a ética cristã. A gente faz a nossa parte e aí a gente vai clarear o caminho dos outros para que façam a deles. Se eles não fizerem, problema deles, não é mais nosso. Tá? Então, aí, o materialismo, ele dificulta o progresso humano justamente porque ele fecha os olhos da criatura para a possibilidade de uma vida eterna. Aí a vida fica muito limitada no aqui e agora e perde o sentido. E aí o indivíduo vai fazer besteira. Por quê? Eu vou morrer mesmo, por que eu vou ser bom? Eu vou morrer mesmo. Alguns dizem até assim: moço, a gente vai morrer mesmo, então para que parar de beber? Se quem não bebe, morre. Quando a gente vai falar, né, para os alcoólatras, os dependentes químicos: eu vou parar de fumar, por quê? Porque os que não fumam estão morrendo. Todos os excessos de natureza prejudicial ao corpo físico, as pessoas têm sempre o argumento: um dia eu vou morrer, então se eu vou morrer, para que essas restrições? Mas a questão é a seguinte: um dia todos nós iremos morrer, no sentido material, né? Porque espiritualmente ninguém morre. No entanto, nós poderemos apressar a nossa morte. As extravagâncias, né, diante das ações corpóreas poderão antecipar a morte do corpo. E aí nós seremos responsáveis por isso. Então, se viver mais um dia, viva bem. Se viver mais um ano, viva bem. Não importa o que a gente vai viver daqui para frente, mas tem que viver bem. Daí a gente tem que fazer a nossa parte. Aí sim, o Espiritismo vem abrindo os nossos horizontes para dizer que vale a pena fazer o bem, para dizer que vale a pena cuidar de nós mesmos e para dizer que a vida não se acaba no túmulo. Aí muda toda a nossa concepção de vida, de entendimento das coisas. Mas, entrando aí diretamente na proposta, e essa mistura de espiritismo com espiritualismo, como entender, como discernir uma da outra? Porque é tanta confusão na sociedade, porque a gente mesmo que circula no movimento espírita e conversa muito com as pessoas, é como sempre eu digo aqui, o conhecimento do espiritismo ainda é muito raso, é muito superficial. A maioria das pessoas que frequentam o movimento espírita ainda não se deram conta da grandeza, da profundidade dessa doutrina. Ainda não se deram conta. E a população, de uma forma geral, vê de longe com uma mistura, né? Como se fosse um produto heterogêneo, né? Que está ali tudo misturado, que aí você vai ter que separar, né? Vai ter que discernir para fazer a separação de uma coisa para outra. Então vamos lá. Quando
uma pessoa lá na rua, no ônibus, em qualquer lugar, sempre a gente está conversando com alguém, fala assim, está acontecendo algumas coisas espíritas lá em Ibaí. Aí eu pergunto logo, mas que coisas são essas? Tem um homem que chegou lá e disse que está curando, né? Que está baixando o espírito e que está resolvendo o problema das pessoas. Aí eu pergunto, e você acha que isso é coisas espíritas? Tudo o que se fala referente a médium, a espírito, é espiritismo para essas pessoas. Aí é onde está a grande confusão. Aí começa um movimento de mediunidade em torno de cura, que isso explode em toda a região, espiritismo. Tem um espírita ali. Lógico que na conversa eu vou sempre interrogando essas pessoas. Eu digo, você conhece o espiritismo? Não, o espiritismo é isso aí. Para a maioria das pessoas, espiritismo é médium, né? É evocação de espírito e só isso. É uma visão muito rasa, muito superficial, muito ligeira e distante do que seja realmente espiritismo, porque elas não têm noção, né? Mas vamos clarear. Quando as pessoas falam de espírito, de mediunidade, de fenômenos espirituais, vocês podem colocar logo tudo isso no conjunto de espiritualismo, tá? Está no conjunto de espiritualismo. Pode não ser espiritismo, mas é espiritualismo. Vou esclarecer. Há uma comparação, que não foi eu que fiz, foi o médium Raul Teixeira, que ele colocou o seguinte, olha, em uma universidade de medicina, vocês vão para uma universidade de medicina, ok? Sim. Agora vem a pergunta. Quando você está com problema nos olhos, você vai procurar o dermatologista? Não. Se você está com um problema no coração, você vai procurar um neurologista? Claro que não. No coração, você vai procurar o cardiologista, nos olhos, o oftalmologista, nos ossos, o ortopedista. E por que você não busca qualquer um, já que é medicina? Não. Você pode passar primeiro pelo clínico geral. Por alto, ele vai fazer um diagnóstico, mas sempre, dependendo do seu caso, vai lhe indicar para uma faculdade de especialista. Seja ela de ortopedia, seja ela de dermatologia, de oftalmologia. Você vai ser direcionado para um setor específico de tratamento. Não é porque é medicina que todos os seus problemas serão resolvidos pelo primeiro médico que aparece. Ok? Então, eu falei da universidade, centro de ensino, mas aí você pode pegar as clínicas, todas elas que têm várias especialidades, já fazem essa divisão. Você chega na mesma clínica, tem lá oftalmologista, dermatologista, oncologista, cada médico na sua especialidade, dentro do âmbito da medicina para atender sintomas diferentes, doenças diferentes. Na universidade, todos são da medicina, mas nem todos fazem a mesma coisa, cada um na sua especialidade. Vamos para o espiritualismo. O espiritualismo também, como eu falei, a palavra é ampla, é grande, espiritualismo é maior do que a palavra espiritismo, também é uma universidade. Só que do espírito. A medicina do corpo. O espiritualismo do espírito. Tá? E aí, quem está nessa universidade do espírito? Quais são as faculdades que estão aí dentro? Aí, no espiritualismo, na grande universidade de espiritualismo, está catolicismo, todas as linhas de protestantes, todas, que eles chamam de evangélicos, todas elas, sem distinção. Todos os espiritualistas ligados a Umbanda, Candomblé, Seixonoye, todos estão aí nessa universidade, incluindo o espiritismo. Todos somos espiritualistas.
Então, toda e qualquer pessoa, segundo Kardec e Leon Denis, que acredita na existência de Deus e acredita haver em si alguma coisa além da matéria, é espiritualista. Perceberam? Nós espíritas somos espiritualistas. Mas nem todo espiritualista é espírita. Porque o católico é espiritualista, mas não é espírita. Um bandista é espiritualista, mas não é espírita. Todos os protestantes das pentecostais e todas as igrejas são espiritualistas, mas não são espíritas. Porque cada um recebe o público apropriado para aquela forma de entender a vida espiritual e de entender Deus. Tem pessoas que só conseguem entender Deus. Dizem assim: eu só acredito na existência de Deus, eu sei que Ele existe, é bom, justo e misericordioso, e não acredito em mais nada. Não acredito em comunicação espiritual, em mediunidade, não acredito em reencarnação, não acredito em nada. Eu acredito em Deus. Ela é espiritualista? É. Porque ela acredita haver, além da vida material, a existência espiritual, que é um Deus coordenando tudo, porque Deus não é matéria. Deus está mais para a vida espiritual do que para a material. Então, ela é espiritualista. Mas aí vem a outra questão. E os materialistas se colocam aonde? Fora da universidade espiritualista. Eles estão fora. E a outra questão. É mais fácil lidarmos em qualquer tipo de tratamento com uma pessoa, tratamento, até o médico mesmo, e estou colocando aqui o espiritual, uma pessoa materialista ou espiritualista. Alguns psicólogos dizem que é bem mais fácil trabalhar com uma pessoa espiritualizada. Porque uma vez que ela admite a existência de Deus, ela contribui no tratamento. Porque ela vai se esforçar através da oração, ela vai se dedicar a uma causa superior, e isso ajuda no tratamento, na recuperação, seja qual seja a doença. Sempre ajuda. Mas quando a criatura é cética, ela duvida de tudo e emperra tudo, dificulta. Porque aí o tratamento ele terá um alcance somente fisiológico. Ela não vai se esforçar por uma oração. Ela não vai fazer uma entrega espiritual a Deus. E quando não se faz isso, se dificulta, atrasa todo o processo. Então, só voltando. Espiritualismo é essa grande universidade de todos os que acreditam em Deus, todos os que acreditam em espíritos são espiritualistas, mas nem todos são espíritas. Eu acho ético e responsável quando a pessoa faz sua tendinha, seja onde for, e coloca lá a plaquinha da sua tenda, ou do seu centro de oração, como lá em Irecê tem. Casa de oração Maria de Nazaré. É centro espírita? Não. Olha, eles foram honestos, colocaram Casa de Oração Maria de Nazaré. É uma casa de oração. Lá eles estudam as obras espíritas? Estudam. Lá eles colocam em prática a mediunidade? Colocam, mas não são exatamente nos moldes, nos métodos da doutrina espírita. Por isso que eles não colocaram o nome de centro espírita. Tem o outro, Irmandade Universalista, que inclusive eu fiz muitas palestras nos dois. Olha o nome que colocaram, Irmandade Universalista. É uma irmandade. É um centro espírita? Não. Lá trabalha com a mediunidade? Trabalha. Eles acreditam em reencarnação? Acreditam. Fazem evocação de espírito? Fazem. Mas não é na metodologia de um centro espírita. Porque lá também o pastor, o padre, faz palestra, leva a sua doutrina, o pessoal da Sextonie vai lá explicar o que é, então, é uma irmandade aberta, qualquer tipo de crença, de metodologia, embora pratique o espiritismo. No entanto, o espiritismo, que é a faculdade, que aí ela amplia a forma de visão, né? Traz a ideia da existência de Deus, porque a base do espiritismo é a existência de Deus, traz a ideia da reencarnação,
Porque para entender a justiça de Deus precisamos conhecer a reencarnação, porque fica difícil aceitar um Deus justo, bom e misericordioso sem entender a reencarnação. É muito difícil. Sabe por quê, gente? É no dia a dia que a gente vai vendo isso. Eu tenho autoridade para falar porque eu já falei com ela. É a minha mãe, que eu acompanho sempre. E ela assiste 3 a 4 missas por dia. E eu faço de tudo para aquela televisão dela funcionar certinho, para ela amanhecer assistindo a missa da Aparecida, que inclusive eu acho até bonito. Eu sento lá na cozinha, eu faço o possível para a imagem ficar bonita, porque eu acho bonito aquela igreja toda ornamentada, né? Aqueles cânticos, eu acho bonito. Eu faço o possível para a televisão funcionar bem, para ela já amanhecer ouvindo a TV Aparecida. Que ali já é um processo de desobsessão. Ele já acorda angustiado, agoniado, aí quando o padre está falando, aí já vai modelando os pensamentos, o sentimento já vai acalmando, aí entra no ritmo da música lá do coral. Isso ajuda. Perceberam? E ela assiste 3 a 4. Eu faço o possível para ela assistir mais, porque é o nível que ela aceita, entende, compreende. Aí quando a gente entra com o conhecimento espírita, ela dá uma rabanada para lá. Embora de vez em quando a coisa aperta, aí ela puxa um pouquinho para entender o porquê das coisas. Então, um dia desse, ela começou a falar em casa. Gente, não é possível. Será que Deus existe? Imaginem vocês. 3 a 4 missas por dia. Tudo o que esses padres falam é em Deus e Jesus. E ela, será que Deus existe mesmo? Eu falei, por quê, mãe? Porque o negócio dessa guerra aí na Croácia, como é que Deus pode deixar esse povo invadir, destruir, matar, soltar bomba, mísseis, acabando com a vida do povo desse jeito? Tem hora que eu fico pensando se Deus existe mesmo. Aí minha anteninha ligou, o que faltou nela? Conhecimento da reencarnação. Porque não se pode admitir aquele tipo de coisa ali sem entender a justiça divina através da reencarnação. Ou seja, nada acontece por acaso. Nada. É ruim? É. É perverso? É. Mas tem um motivo. Porque se não tivesse, Deus não permitiria. E tudo que Deus permite é porque, infelizmente, é necessário. Até a nossa doença. Até a nossa morte. É necessário. Então, aí faltou o quê? Visão da reencarnação. Então, quem traz essa visão da reencarnação? Espiritismo. Qualquer doutrina espiritualista vai aceitar isso? Claro que não. Não são todos os padres que aceitam a ideia da reencarnação. A maioria não aceita. No seio protestante, pentecostal, a maioria quase que absoluta não quer nem saber disso. Aí a gente vem para outra base fundamental do espiritismo, que diferencia dos espiritualistas. A imortalidade do espírito e a sua comunicabilidade com o mundo corporal. Aí a gente avança mais um pouco. Porque saindo do espiritismo, quem é que aceita isso como fato? Umbanda aceita? Aceita. Tem outros nomes que a Umbanda chama, né? Chama médio de cavalo. Aí os espíritos têm lá seus nomes, né? Iemanjá, Iansã, não sei o que, tem lá, tudo nome. Mas são espíritos. Ou seja, a Umbanda já aceita essa comunicabilidade, essa imortalidade do espírito. O Candomblé também aceita, mas os católicos não, que são a maioria no Brasil. Os pentecostais também não, em sua maioria, porque aqui e acolá alguns acreditam. Então, eis a diferença. Perceberam? Aí vem a questão da ética. Bom, tudo bem. O espiritismo aceita a imortalidade do espírito e a sua comunicabilidade com o mundo corporal, com nós homens. Mas para isso tem que ter uma consequência moral. Olha como o espiritismo é completo nessa linha de pensamento. Não basta somente se relacionar com os espíritos, com as almas dos homens e mulheres que já partiram, viver o tempo todo com esse tipo de relação, de experiência, se isso não trouxer resultados positivos para a nossa vida, para a vida dos espíritos e para a vida das outras pessoas. Se isso não nos melhorar como seres humanos, não melhorar a vida, o sofrimento dos espíritos, das pessoas que estão em torno, está errado.
Mas isso acontece? Acontece. Porque tem pessoas usando dessa possibilidade de comunicação para fazer o mal ao próximo. E aí eu falo do outro trecho, que é a quimbanda, onde se faz despachos, encomendas, para prejudicar, atrapalhar a vida das pessoas, onde se coloca os espíritos a serviço do mal. Olha a diferença. Oi? Ah, sim. Então, aí o que acontece? Há uma diferença ou não há? Olha a ética espírita. Na ética espírita, todo trabalho mediúnico tem que ser sempre voltado para o bem. O objetivo é fazer o bem, é ajudar aos espíritos sofredores, aos espíritos equivocados, é ajudar o paciente que é portador desse distúrbio, como, por exemplo, aqui antecedeu a esse trabalho, o trabalho de atendimento fraterno, que é um acolhimento ao encarnado e também aos espíritos que com ele chegam aqui. Porque o encarnado não vem só, a pessoa que chega aqui, ela não chega só, ela tem acompanhantes espirituais. E quando ela entra naquela sala, tanto ela como os acompanhantes serão beneficiados. O esclarecimento que se dá à pessoa humana é ouvido pelos espíritos. Então, a ajuda é mútua. Olha, a regra é sempre fazer o bem comum a todos. Todos têm que ser beneficiados, todos têm que se melhorar com isso. Se exige alguma coisa em troca, nada. Nada. Nem que a pessoa permaneça aqui. Não exige. Então, eis a diferença da prática, né, da prática da mediúnica espírita para de outras doutrinas espiritualistas. E aí vamos falar naqueles que não têm ainda um corpo de doutrina, que são os médiuns curadores, porque não assumiram nem a Umbanda, nem a Quimbanda, nem o Candomblé, mas estão lá. Montaram sua tendinha dentro de casa, está lá fazendo a fila de gente para atender. A maioria, lamentavelmente, se perde no materialismo, nos interesses imediatos de ganhar recompensas. O ego, a vaidade vai lá para cima, os interesses imediatos para vender produtos, para receber dinheiro, receber benefício, receber doações. Isso é uma verdadeira corrupção, né, de todos os benefícios espirituais que a providência divina proporciona ao médium para que ele seja útil à sociedade, e ele se corrompe. Mas sabe o que acontece? Todos esses médiuns que se corrompem têm, lamentavelmente, uma destinação muito triste. Todos. Nenhum deles consegue se sair bem, nem desta encarnação. Nem desta. E exemplos a gente já tem muitos. Então, eis a ética espírita dos trabalhos mediúnicos é diferenciada da ética da maioria dos trabalhos espiritualistas e dos trabalhos ditos como autônomos, né? Daí a diferenciação, dá para a gente discernir. Então, fechamos nós, espíritas, no corpo doutrinário de espiritismo é filosofia, ciência e religião de consequências morais. É uma doutrina completa, profunda, rica em conhecimentos, rica em um conjunto de princípios que modifica a vida de qualquer ser humano e, consequentemente, a vida da sociedade. Por isso que a gente deve se deter sempre no estudo, no entendimento da doutrina, na prática e manter a sua ética, porque é tudo de bom para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. E encerrando, eu trago para vocês, nas vésperas de Natal, já que nós só teremos até a próxima semana de atividade. As outras 2 semanas serão recesso. Eu acho que o pessoal já foi comunicado, né? Então, só teremos até a próxima, que é a palestra de PP. Mas aqui eu já deixo a mensagem de Natal, que não é minha, mas através de Chico Xavier, do Espírito João de Deus, no livro Parnaso de Além-Túmulo, ele diz: minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, resolveu nascer no mundo nos caminhos da pobreza. Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, em um berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa
humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensinos bem mais profundos. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu, que sorria, falou com sentimento em terna melancolia. Talvez, meu filhinho, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Que possamos, mais uma vez, abrir as portas dos nossos corações para que Jesus possa entrar e contribuir com a nossa felicidade. Que assim seja.